Eu convido vocês para mais uma viagem no tempo, hoje no Missão Casa. Só que agora é no Centro Histórico de São José, aqui nesta casa que recebeu o casal imperial no início do século XIX. Esse morador ilustre, né, que é o Coronel Xavier Neves, constrói a casa em torno de 1820, 1830, bastante influente politicamente na região, em São José. E eu vou mostrar também a riqueza da decoração feita por uma artista plástica que faz uma mistura de móveis de épocas e de detalhes que vale a pena conferir. Arquiteto, especialista em restauro e fez o projeto aqui desta casa, né, Jonathan? Isso mesmo. Vamos falar primeiro da história dessa casa, que eu acho que é bem importante, né, aqui no Centro Histórico de São José. Perfeito. Quem passou por aqui, de quem que era essa casa? Legal. Simone, obrigado primeiro pelo convite, né, de estar no seu programa. Com prazer, na verdade, que eu apresento essa casa, porque ela tem uma importância não só arquitetônica, como também histórica. Ela é do estilo colonial português, né? Pela característica dela, não só em construtiva, mas pelos acabamentos dela. Nós temos aí as janelas em arco abatido, as paredes bastante espessas e tudo mais. Mas também a gente tem um morador dela, que foi o construtor dela, que foi o Coronel Xavier Neves, né? Que ele é participante, então, da Revolução Farroupilha, né? Esse morador ilustre, né, que é o Coronel Xavier Neves, constrói a casa em torno de 1820, 1830, bastante influente politicamente na região, em São José, participante da Revolução Farroupilha, né, como presidente do Partido Liberal, em que recebe em 1839, então, Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, Canabarro, né, em toda essa revolução. Então, no primeiro momento, ele é contra o Império, e posteriormente, então, em 1854 ou 45, se não me engano a memória, ele recebe, né, o imperador Dom Pedro II e sua esposa, né, que com toda a pompa, né, que São José recebe toda a família real, que visita a Desterro, a antiga Desterro, que é Florianópolis, Caldas da Imperatriz, e vem visitar São José. O casal imperial ficou hospedado nesta casa, onde tomou café. A passagem foi registrada no jornal da época, reproduzida neste quadro na entrada do café. Fechada há 10 anos e com pouca manutenção, a casa passou por uma grande restauração para abrigar um novo espaço que une gastronomia e arte. Quando encontramos a casa, então ela tinha muitos pontos bastante deteriorados, né, em relação a piso, em relação à estrutura principalmente, né, que nós tínhamos barroteamentos. Depois a gente vai dar uma circulada na casa, você vai ver as peças que foram trocadas, com seções bastante grandes, eram quase que uma árvore inteira, né, para segurar toda a parte de estrutura. A gente tirou partido, então, arquitetônica da casa e da proposta arquitetônica não só externa, como interiores também. A atmosfera de uma residência é mantida em alguns ambientes, como o estar, o jantar, que também tem o mesmo uso da época. Aqui, por exemplo, era a sala. Aqui era a sala principal. Geralmente, a característica arquitetônica dessas casas era receber quem está entrando. Então, recebia pelo corredor principal. Provavelmente aqui seria a sala de música, né? Os quartos, né? Que a gente encontra alcovas, então quartos fechados, né? Como era a característica da época. Sala de jantar, todo o pátio, cozinha, etc. A arquitetura revela que a família era nobre e somente aqueles com poder aquisitivo alto decoravam as paredes.
Hoje a gente tem texturas, nós temos papéis de parede e tal, né? Fazendo uma analogia dessa época. Antigamente, digamos, a característica arquitetônica de embelezamento da época era o quê? Fazer uma pintura mural nas alvenarias, nas paredes, né? Quem tinha um poder aquisitivo que pudesse estar pagando por esse serviço, né? Então, nessa restauração, nós encontramos alguns resquícios, porque a gente entra numa casa arquitetônica ou num qualquer edifício histórico antigo, primeira coisa antes de você mexer nas paredes, a gente vai fazer algumas prospecções de pintura, para ver tipo de cor, tipo de tinta, tipo de material e se há resquícios dessa pintura, né? E aí a gente encontra ali na parede e a gente fez uma prospecção e realmente foi uma das únicas paredes que foi achado, o restante já não tinha, então era na sala principal que existia essa pintura. Então a gente abriu ela, né? Fez uma abertura e tal, limpou ela e conservou do jeito que está. Nesta outra parede no corredor, a arquitetura da época se revela novamente. E o legal foi ter a preocupação em deixar à mostra toda essa história. Essa é uma técnica construtiva, né, das paredes em taipa de mão, ou taipa de pilão, como era chamado. Essa é a taipa de mão, que a gente vê o taipau, né, que a gente chama. O taipau é essa estrutura de madeira, né, com esse entrelaçado de lascas de palmeira, né, e uma estrutura de madeira em que o barro é taipado, é amassado. A gente vê até os resquícios das mãos de quem fez essa estrutura, né? Olha que interessante. Então eram estruturas menores. Por quê? Porque a casa, em base, né, na parte estrutural, as paredes eram mais grossas. A partir do momento que ia subindo as estruturas, elas iam ficando mais leves, né, para diminuir as cargas. Até porque essas alvenarias são mais finas e elas são apoiadas diretamente nos pisos de madeira. Isso era uma forma de construção. Era uma tecnologia de construtiva da época, né? O que tem de original na casa? Então, o que não tem de original? Ótimo. Como tu lidou com isso? Tá, a gente, na verdade, o que acontece? A primeira coisa que a gente faz é restaurar a casa com os materiais, máximo possível, resgatar os materiais de época. Então, a recuperação das alvenarias com a mesma tipologia de argamassa. Então, a gente faz um estudo da argamassa. Aqui a argamassa era de cal, barro e areia, né? Então, a gente usou a mesma tipologia. A madeira também foi toda restaurada. Madeira, praticamente, em torno de 80% da casa é madeira original. Do piso. Né, do piso. Então ela estava bastante conservada, né? O que era o mais comprometido era a parte estrutural de base. Mas de restante, as alvenarias estavam em bom estado. As madeiras nobres das portas e do telhado estavam em bom estado de conservação. As telhas e o forro foram trocados, mas mantidas as mesmas características. Já a luminotécnica e sonorização são deixadas à mostra em estruturas de calhas metálicas. A gente segue as características das cartas patrimoniais, que defendem, na verdade, como você deve atuar em relação ao restauro. Então, a restauração, quando a gente faz essa intervenção, a gente deixa a mostra bem claro, então não tenta imitar nada. O restauro foi feito com todas as características e materiais originais. A parte de infraestrutura e superestrutura, que é a parte nova, é deixada em amostra para as pessoas entenderem o que é o antigo e o que é novo. No piso inferior tem o salão principal, onde no século XIX ficavam os animais e os escravos. Com estrutura de alvenaria em bom estado, o local foi escavado. O barroteamento comprometido foi substituído, sobrando apenas esta viga original. A gente visualizou um grande salão, né? Um salão maravilhoso, né? Mostrando as alvenarias de pedra, as estruturas, e a gente também tirou partido disso. Né, deixando em amostra toda a parte estrutural, todo o barroteamento em madeira, fazendo um tratamento, trocando o que estava desgastado, já estava comprometido, mas tirando partido disso, né? Bom, tu deve ter encontrado muitas curiosidades aqui, né? Queria que tu me falasse um pouquinho dessas surpresas, né? Uma delas fica aqui embaixo, que era o... Como é que chama? Acumua. O que é isso? Perfeitamente. Então, é interessante isso ser encontrado aqui, porque existem poucos espaços.
né? A uma característica realmente da evolução hidrossanitária da época, né? Então a Comua, digamos, seria o bisavô do nosso vaso sanitário, né? E que era um espaço feito em metal, né? E que existia um sistema em que eles colocavam água, que era um sistema hidráulico, que eles levantavam uma guilhotina e essa água passava, então, por baixo, como antigamente se usava na Roma Antiga, né? Passava por baixo e levava todos os dejetos para o mar. Né? Porque antigamente tinha a casinha externa, os pinicos que geralmente usavam, né? Mas aqui já existia um sistema hidráulico, isso que a gente achou bastante interessante, né? Aí você vê, não só pelo poder aquisitivo, mas pela cultura, que ele já trazia, de repente, de fora da Europa, Portugal, né? A letra da música de Caetano Veloso na parede é uma brincadeira divertida. Nunca me esqueci onde o imperador fez xixi. E na parte externa, aqui onde a gente está, enxergo o mar, né? O que existia? O que tu fizeste no exterior da casa, se teve alguma intervenção? E a gente tem um jardim muito bonito, né? Muito bonito. Primeiramente a vista, né? Que a gente, poxa, tinha que tirar partido disso, não tinha como, né? Antigamente, a vista é original. A vista original, isso não foi trocado nada, né? Por fora da construção, foi feita apenas a pintura. O jardim usado antigamente como pomar e horta ganhou um primoroso paisagismo, com decks e lounges iluminados para ser curtido também à noite. Rua da Matriz ao Conde, no Tróleo. Parabéns pelo projeto. Poxa, obrigado. Tá muito bacana aqui. A gente está agora ao ar livre, né? Nessa parte toda dos fundos do terreno, Sim, né, da sim, casa. Perfeito. E tá muito legal mesmo. Parabéns. Poxa, agradeço. Bom receber vocês aqui. É bom, curte um espaço aí. Ai, obrigada. E a parte de ambientação, né, da decoração, da escolha de mobiliário, foi feito pela artista plástica, pela Elisângela. Elisângela, perfeitamente. Então, todo esse mobiliário antigo, algum mobiliário eles já tinham em Concórdia, né? No outro bar que eles tinham. E muitos eles correram na Argentina, correram no sul do Brasil, no norte e tal, né? Catalogando, pegando essas peças, restaurando e colocando no espaço, né? Com esse bom gosto, com esse colorido bastante diverso aí, deixando uma mistura. Depois do intervalo, você vai conferir com detalhes essa parte de ambientação. Tá ótimo.